Podia, por uma vez na minha vida, ser sucinto e dizer muito simplesmente que não vai ficar tudo bem, pelo menos no que ao setor do turismo diz respeito, depois de tudo o que aconteceu neste malfadado ano de 2020. Nem sequer vai ficar tudo igual, mas isso não seria necessariamente mau, uma vez que antes já não estava tudo bem. Mas a realidade mudou dramaticamente e claramente vamos ter de levantar-nos outra vez do que temos seja um amontoar grande de escombros que começam a aparecer um pouco por toda a ilha. Corrijo. Alguns vão conseguir reerguer-se destes escombros, porque muitos vão ficar soterrados neles. Volto ao tal momento de há um ano atrás, nesta primeira parte da intervenção, só para relembrar que mesmo em contexto pandémico, o nosso produto turístico, aquilo que vendemos, continua a deteriorar-se e a ser alvo constante de intervenções que vão no sentido exatamente inverso do que seria desejável. O cimento continua a ganhar, por larga margem, à natureza. Mantemos os planos estratégicos escondidos em gavetas, na altura em que provavelmente menos difícil teria sido retirá-los de lá para os implementar, aproveitando até o facto de termos estado fechados para conseguir o que, em circunstâncias normais, não seria possível efetuar. O aeroporto voltará a sentir constrangimentos operacionais e continuamos sem ter um plano de contingência implementado ou sequer uma alteração às limitações ainda em vigor, imagino eu que porque os senhores da ANAC devem ter ido todos para layoff. Voltamos a olhar para o princípio da continuidade territorial com taticismos e sem fazer valer a premissa, para mim, absolutamente fundamental, de que a Madeira é território português tanto para os madeirenses como para os continentais. Continuamos sem ter, nessa absolutamente fundamental ligação ao continente europeu, que é a linha Funchal-Lisboa, uma terceira companhia que permita que o mercado funcione livremente, sem necessidade de estar a exigir a quem não sabe nem quer saber, que olhe para nós de acordo com o critério que esteve subjacente à reversão da sua privatização. Falo, evidentemente, da TAP e do racional estritamente económico por que deveria reger-se. Nada disto resolveria, tout court, nenhum dos atuais problemas do setor, sendo o maior dos quais o financeiro, que neste momento assume uma proporção gigantesca. Convém não esquecer que estamos a 2 meses e 3 ordenados do fecho do ano, com quebras de faturação na casa dos 70% no todo do setor. Avivemos ainda mais memórias. Por decreto e decisão que não nossa, daqueles que têm negócios, a ilha fechou em março e foi-nos até exigido que quase expulsássemos os clientes que tínhamos das nossas unidades. Reabrimos gradualmente e muito suavemente, sendo que desde então continuamos largamente afetados por decisões alheias, sejam elas do Sr. Boris Johnson, da chanceler Merkel, do Dr. António Costa ou do Dr. Pedro Ramos. Todos eles estão legitimados para tomar essas decisões, com justificações que uns contestam e outros concordam. Jogo que não me atrevo a jogar porque não sou especialista na matéria e o tempo que estive em casa só me permitiu ganhar conhecimentos como explicador de estudo do meio, matemática e afins, mas que, ninguém pode negar, afetaram fortemente a economia, as empresas e as pessoas, em alguns casos, de morte. Os 3 meses iniciais, duríssimos a vários níveis, foram angustiadamente passados a lidar com a empresa fechada, pessoas fechadas em casa, colegas preocupados com o seu futuro, também eles fechados em casa, a evitar contactos com aqueles que nos são queridos, a tratar de resolver o desafio de ter crianças com escola, em casa, claro está, a assistir diariamente a conferências onde nos davam números de infectados, de doentes, de mortes, mas esquecendo de referir que infectadas, doentes e em cuidados intensivos estavam igualmente muitas empresas. A ler maravilhas sobre supostos apoios, dinheiro a rodos que iria compensar o que vendiam-nos, era uma decisão inevitável. A saúde é um bem maior do que a economia, foi a afirmação que ouvi repetidamente. Com que nos entretivemos nesse tempo nós, os empresários? A desfazer a montanha burocrática que nos permitisse sequer perceber a que poderíamos recorrer para fazer face à realidade da receita zero com alguma perspectiva de futuro. Entre março e junho, e falando aqui da minha realidade, pagámos salários de 3 meses, segurança social de 3 meses, uma prestação de IMI. Devolvemos dinheiro a clientes com reservas feitas e pagas no equivalente a 15% da nossa faturação anual.
ou, se quiserem de outra forma, a 3 meses de ordenados pagos por inteiro, com segurança social incluída. As poupanças foram-se, portanto. Recebemos a primeira verba correspondente ao layoff no dia 9 de junho e, nesse entretanto, lutámos para que não nos fossem exigidos avais pessoais em empréstimos de linhas Covid avalizados pelo Estado, não tendo, no entanto, conseguido impedir de, pelo meio, ter de adquirir umas ações de uma sociedade de garantia mútua para receber o dito empréstimo. Faço notar que o que nos deram, que faz parte do pacote de 161 milhões de euros, no dizer da Secretaria de Economia, ou 175 milhões se a fonte for a vice-presidência, supostamente derramados pelo Governo na economia, foi acesso a crédito, a fundo perdido, como compensação legítima por perdas relacionadas com decisões tomadas por terceiros, nada. Só aqui, nestes empréstimos, que poderão converter-se a fundo perdido, quando já não existirem empresas, daqui a 1 ano e meio, estão 100 desses não sei quantos milhões. Mas tivemos apoios, e seria injusto não o reconhecer, até porque sem eles já aqui não estaríamos. Foram concedidas moratórias sobre créditos bancários, que entretanto se prolongaram até março. E tivemos o layoff, que apoiou o pagamento parcial dos vencimentos dos nossos colaboradores, desde que não fossem sócios-gerentes, claro, que esses, para o Estado português, valem menos do que uma prostituta em Espanha. Voltando à linha cronológica de acontecimentos. Reabrimos no mês de julho com uns espetaculares 4% de ocupação mensal, ao mesmo tempo que continuávamos a navegar nos mares dos anúncios de apoio. Eles eram os layoffs na versão 2, 3, 4, 5 e 6.0, todos com as suas regras, diferentes da versão anterior, e nenhum para melhor ou mais fácil. Fundos e contrafundos, quase nos afogávamos em tanto euro anunciado. Pagámos, entre julho e agosto, mais um IMIzinho, um adicional de IMI, IRC relativo ao exercício do ano passado, IVA, claro, bem como contribuições para a Segurança Social, em dose reduzida, é certo, mas sempre devida. E taxas, desde municipais às regionais, que com isso não se brinca nem se dá por elas, escondidas que estão em faturas diversas. As ocupações subiram para os 20 e tal % a partir de agosto, com promoções pelo meio que senão nem aí chegaríamos e quebras de receita a rondar os 80%. No deve e no haver, contas feitas a 31 de outubro, aquilo que pagámos de impostos em 2020 é superior em 40% àquilo que recebemos de apoios. Tem esta realidade alguma coisa a ver com aquilo que quase diariamente é anunciado? À data que escrevo, não recebemos o valor de layoff correspondente ao mês de setembro, nem, evidentemente, o de outubro. Mas já levamos com um novo anúncio, o Garantir Mais, cujas contas iniciais em relação ao que podemos vir a receber me deixaram incrédulo. Hoje de manhã li sobre mais uma ajuda, o Investe Rápido, que explicitamente fala em algo que há muito devia ter sido percebido ser essencial para a manutenção da nossa economia, o fundo perdido. Mas alto, que ninguém embandeira em arco, que a palavra do momento é minimis. Malfadada regra europeia, pois claro está, que não permite aos nossos generosos decisores serem ainda mais generosos, criando uma limitação máxima às ajudas a que podemos aceder e descurando tudo aquilo que, ao longo de décadas, contribuímos e continuamos a contribuir. Como não sou jurista, não sei como essa regra foi ultrapassada para se enfiar dinheiro em bancos ou na TAP. E como é que raia que os alemães deram a volta à coisa e enfiaram euros pelos bolsos dos pelintras dos empresários desse país? É a regra que nem quem faz as regras, pelos vistos, consegue alterar. Se há necessidade de ser inventivo, deixo aqui uma sugestão para ultrapassar o minimis. Inspirado na formulação seguida em relação à comunicação social, que logo em abril obteve apoio a fundo perdido. O Governo Regional, que compra noites de hotel, refeições em restaurantes, passeios em empresas de animação turística, que aluga carros a rentacares, até pode usar esse investimento transformando hotéis em centros de dia ou oferecendo passeios às casas do povo. Mantenho, no entanto, que a alternativa mais adequada passaria por abdicar toda a receita fiscal durante um período prolongado de tempo, nunca inferior a 1 ano, contribuições para a Segurança Social incluídas. Igualmente, defendo o estabelecimento de uma relação direta entre o Estado e os colaboradores das empresas.
Se a lógica for a de apoio ao pagamento de salários, não existe necessidade de incluir as empresas no meio deste processo, pois, por exemplo, a AT tem toda a informação ao seu dispor para poder pagar vencimentos diretamente. Como se faz isto não havendo dinheiro? Perguntar-me-ão. Mais uma vez, trata-se de escolher e apoiar as empresas seria o destino que eu daria à bazuca de dinheiro europeu que aí vem, que julgo que seria possível antecipar para o imediato com a ajuda do setor financeiro. O inverno já chegou, época baixa para o destino, que ainda por cima nem sequer vai ser compensada com o negócio dos cruzeiros no ramo do comércio e da restauração. A desgraça vai ser grande, muito maior do que até aqui, caso não se atue rapidamente. Em novembro, voltámos a regredir nas nossas ocupações e receitas, com a proibição de viajar decretada em vários países. Mais uma vez, decisões distantes com impactos locais, sem que nós possamos fazer seja o que for para sequer as minimizar. Como estaremos em dezembro, a 17 de novembro, ninguém sabe, a não ser que seja tarólogo. E mesmo assim, insisto em afirmar que não estou a julgar decisões, limite-me a constatar factos. Posso discordar de algumas e achar outras incongruentes, mas não foi disso que aqui vim falar. Gostaria, outro sim, que percebessem que decisões têm consequências e que essas consequências têm de ser assumidas por quem tomou as decisões. Esqueçam balancetes de 2019. Esqueçam mínimis. Esqueçam anúncios vazios de conteúdo e desfasados da realidade. Seja de que maneira for, avancem com um programa de salvação regional que não passe por obras públicas. A alternativa é irmos todos para o desemprego, receber da mesma fonte, desperdiçando know-how de marcas altamente reputadas, profissionais de topo que sempre souberam valorizar o seu trabalho e as empresas onde laboram, destruindo um destino secular, uma indústria secular, que tanto pode ainda dar ao futuro da região. Para quem diariamente assume responsabilidades de gestão, é muito difícil toda esta situação. Penosa mesmo. Estar dependente de terceiros, não conseguir prever o que vai acontecer na semana seguinte, aceitar regras que mudam com uma frequência atordoante, lidar com expectativas criadas pelo que nos dizem, que a realidade posteriormente desmente. O foco continua a ser o da sobrevivência, com receita a tender para zero, nunca esquecendo que estamos a falar de uma situação pandémica. Alguém acha que estou a exagerar na resposta que dei à questão colocada? Passaram 8 meses desde o início disto tudo. Já dá para perceber que não vai ficar tudo bem. Mas vamos a tempo de minimizar as consequências. Esta deve ter sido a intervenção menos bem disposta que alguma vez fiz e peço desculpa por isso àqueles que se habituaram a outro registro. É fruto deste tempo que vivemos e de um sentimento que não esconde me atormenta. O meu futuro, o dos meus pais e dos meus filhos, dos meus extraordinários colegas, do setor do turismo e da região que vive disto está em causa. Se nada de substancial se alterar, muito vai correr mal e, contrariamente ao normal, nenhum de nós, responsáveis das nossas empresas, tem responsabilidade nenhuma nisso, apesar de contrassenso dos contrassensos, termos de a assumir. E todos os dias o fazemos. É duro, muito duro e difícil ser empresário do setor do turismo. Muito obrigado pela vossa atenção e pela paciência.